Cone Mendes. A lei do mentalismo. Antes de empreender qualquer ofício, o candidato que vai realizá-lo recebe instruções ou estuda a técnica do mesmo. No entanto, há quem empreenda sua tarefa totalmente às cegas, sem instruções, sem técnica, sem bússola ou desenho, sem noções do que vai encontrar. E o ser humano, que é lançado para a tarefa de viver, sem sequer saber o que é a vida, sem saber por que algumas vidas passam em meio à opulência e satisfação, enquanto outras as passam na miséria e no sofrimento. Alguns começam com todas as vantagens que a afeição pode conceber e, no entanto, são perseguidos por um atalho de calamidades, e o ser humano debate conjecturas, todas erradas, e chega o dia de sua morte sem que ele sequer tenha adivinhado a verdade sobre tudo isso. Aprenda a grande verdade: o que você pensa é manifestado. Pensamentos são coisas. É a sua atitude que determina tudo o que acontece com você. Seu próprio conceito há o que você vê, não apenas em seu corpo e em seu caráter, mas no exterior, em suas condições de vida, mente, sim, assim como você ouve. Se você tem o hábito de pensar que tem uma constituição saudável, faça o que fizer, sempre será saudável. Mas você muda sua maneira de pensar, você se deixa levar pelo medo das doenças e começa a adoecer. Você perde a saúde. Se você nasceu rico, pode sempre ser rico, a menos que alguém te convença de que existe o destino e comece a acreditar que o seu pode mudar de acordo com os golpes e retrocessos porque você pensa. Assim, sua vida, o que acontece com você, obedece suas crenças, e o que você expressa em palavras é uma lei, um começo. Você sabe o que é um princípio? É uma lei invariável que nunca falha. Essa lei é chamada de o princípio do mentalismo. Se em sua mente está a ideia de que os acidentes nos espreitam a cada passo, se você acha as enfermidades da velhice são inevitáveis, se você está convencido de sua má ou boa sorte, seja o que for, que você normalmente espera para melhor ou para pior, essa é a condição que você verá se manifestar em sua vida e em tudo que fizer. É por isso que o que acontece com você nunca está ciente das ideias que enchem sua mente. Eles são formados de acordo com o que nos ensinam ou o que ouvimos. Como quase todos desconhecem as leis que regem a vida, leis chamadas de criação, quase todos nós passamos a vida fabricando condições contrárias, vendo tornar ruim o que prometia ser tão bom, tateando, por assim dizer, cegamente, sem bússola, leme, atribuindo nossos meios à própria vida. E, aprendendo pela força de golpes, ou atribuindo à vontade de Deus. Com o que escutou até agora, terá percebido que o ser humano não é o que foi levado a acreditar, ou seja, uma rolha no meio de uma tempestade, batida aqui e ali de acordo com as ondas. Nada disso. Sua vida, seu mundo, suas circunstâncias, tudo o que ele é, tudo o que acontece com ele são suas criações e de mais ninguém. E ele é o rei do seu império, e se a sua opinião é precisamente que ele não passa de uma rolha no meio de uma tempestade, que assim seja. Ele acreditou e permitiu. Nascer com livre arbítrio significa ter sido criado com o direito individual de escolha. Escolher o quê? Pensamento negativo ou positivo? Pessimista ou otimista? Pensar o feio e o mal que produz o feio e o mal? Ou pensar o bom? A metafísica sempre ensinou que o que pensamos muitas vezes passa para o subconsciente e a esse instala como reflexo. A psicologia moderna, finalmente, tem descoberto quando o ser humano está envolvido nos efeitos positivos, que produz o bom e o belo no exterior ou no interior. Ignorância, isto é, ele produziu uma calamidade para si mesmo, ele se volta para Deus e ele implora para ser libertado do sofrimento. O homem vê que Deus às vezes o atende e que outras vezes, inexplicavelmente, ele não o atende. Neste último caso, é quando os familiares o consolam dizendo-lhe que devemos nos resignar à vontade de Deus. Ou seja, todos assumem que a vontade do Criador é má, mas, ao mesmo tempo, a religião ensina que Deus é nosso Pai. Um Pai todo amor, bondade, misericórdia, toda sabedoria e eterna. Você está vendo como essas duas teorias não concordam? Parece um senso comum que um pai, amoroso e infinitamente sábio, possa sentir e expressar má vontade para com seus filhos. Nós, pais e mães mortais, jamais poderíamos sobrecarregar qualquer criança com os crimes que atribuímos a Deus. Não seríamos capazes de condenar uma criatura nossa ao fogo eterno,
por falta natural de sua condição mortal e consideramos que Deus é capaz. Em outras palavras, sem que percebamos claramente, estamos atribuindo a Deus a natureza de um magnata caprichoso, vingativo, cheio de má vontade, esperando por nossa menor infração para infligir punições desproporcionais. Natural pensar assim quando nascemos, vivemos ignorando as regras e leis básicas da vida. Já dissemos o motivo de nossas calamidades. Nós os produzimos com um pensamento. É que somos imagem e semelhança do Criador. Somos criadores. Os criadores, cada um, de sua própria manifestação. Agora, por que Deus parece prestar atenção algumas vezes e outras não? Já verás. A oração é o pensamento mais puro e mais elevado que pode ser pensado. É polarizar a mente no grau mais altamente positivo. São vibrações de luz que liberamos quando oramos, ou seja, quando pensamos em Deus. Essas vibrações têm que transformar instantaneamente todas as condições escuras ao seu redor em perfeitas e belas, como quando uma lâmpada é trazida para um quarto escuro. Desde que quem reza pense e acredite que o Deus a quem pede é um pai amoroso que quer dar tudo de bom ao filho. Nesse caso, Deus sempre atende. Mas, como em geral, a humanidade tem o hábito de perguntar assim: Papai Deus, tire-me desse problema, porque sei que você vai pensar que não é conveniente para mim, porque você quer me impor esse teste. Em outras palavras, ele negou qualquer possibilidade de recebê-lo. Ele tem mais fé naquele Deus que nos ensinaram, caprichoso, vingativo, cheio de má vontade, que só está olhando para que cometamos a primeira infração, para lidar com castigos de crueldade satânica. Pois aquele que pede assim recebe somente de acordo com sua própria imagem de Deus. É tão simples quanto eu lhe digo. Agora, nunca se esqueça que a vontade de Deus para você é boa, saúde, paz, felicidade, bem-estar, tudo de bom que Ele criou. Nunca mais se esqueça de que Deus não é o juiz, nem o policial, nem o carrasco, nem o tirano que você foi levado a acreditar. A verdade é que Ele criou 7 leis, 7 princípios que funcionam em tudo e sempre. Eles não descansam por um único minuto. Eles são responsáveis por manter a ordem, a harmonia em toda a criação. A polícia não é necessária no espírito. Aquele que não anda à lei pune a si mesmo. O que você pensa se manifesta, então aprenda a pensar corretamente e com a lei para que se manifeste todo o bem que Deus quer para você. São Paulo disse que Deus está mais perto de nós do que nossos pés e nossas mãos, mais perto ainda do que nossa respiração, para que não precisemos gritar com Ele para nos ouvir. Basta pensar nele para que o que parece quebrado já comece a se recompor. Ele nos criou. Ele nos conhece melhor do que podemos conhecer a nós mesmos. Ele sabe por que agimos desta ou daquela maneira, e não espera que nos comportemos como santos quando estamos apenas aprendendo a andar nesta vida espiritual. Vou implorar para você não acreditar em nada do que estou dizendo sem antes verificar. É seu direito divino e soberano. Não faça o que fez até agora, aceite tudo o que ouve e tudo o que vê, sem se dar a oportunidade de julgar entre o bem e o mal.